noite para vocês, para quem está chegando nesse projeto maravilhoso aqui desse perfil, que chama-se Simplificando a Depilação a Laser, onde a gente tem aulas todas as quartas-feiras, às 20 horas, para a gente tornar aí a depilação a laser mais democrática entre os profissionais, para que a gente não fique mais refém aí dos equipamentos, dos treinamentos dos equipamentos e que a gente consiga, sim, fazer a depilação a laser de forma personalizada, de forma individualizada para cada paciente. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa, né, compreender como a depilação a laser funciona, como ela executa o processo de eliminação do folículo piloso. E para isso a gente precisa ter conhecimento, né? Então, esse projeto que eu tenho aqui é para trazer o conhecimento de uma forma mais simples, mais dinâmica, mais objetiva, para que vocês tenham acesso a esse conhecimento que eu adquiri aí ao longo de muitos anos, ao longo de muito estudo, ao longo de muitos treinamentos, muitos cursos que eu fiz. Só que todos esses cursos, esses treinamentos, eles são mais... eles dificultam o acesso ao conhecimento. É tudo muito superficial, tudo muito que ensina só mais do mesmo, que ensina só a mexer em equipamento e utilizar protocolo pronto de equipamento. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é que quando a gente vai trabalhar com depilação, é que a gente consiga executar uma depilação a laser de forma que a gente adquira, né, aquele conhecimento para entregar o melhor para o nosso paciente. E se a gente ficar refém sempre daquele protocolo pronto do equipamento, a gente não consegue evoluir o tratamento do paciente. Você fica sempre refém daquilo, e aí quando acontece de funcionar, ok, porque ele funciona para algumas pessoas o protocolo pronto. Mas quando a gente tem que evoluir para um paciente mais específico, ou quando começa a não dar tanto resultado e a gente não entende exatamente como aquilo está funcionando, a gente tem mais dificuldade de evoluir porque a gente não conhece o processo da depilação a laser. E aí é para isso que servem essas aulas que a gente disponibiliza aqui para vocês todas as quartas-feiras, né? Espero que seja muito proveitoso para quem está aí online hoje assistindo a aula. Antes da gente começar a aula, eu quero muito agradecer quem participou da imersão depilação a laser personalizada, que assistiu às aulas, que mandou feedback, foi muito legal. Quem conseguiu entrar na turma, né? E quem não conseguiu entrar, espero que em breve a gente tenha aí uma outra oportunidade de disponibilizar novas vagas. No momento a gente não tem data para isso acontecer, mas assim que a gente evoluir aí com a turma que entrou, a gente provavelmente vai abrir uma nova turma. Mas o objetivo agora, né? A disponibilidade é para a turma que está vigente agora e para as meninas que já estavam nas turmas anteriores. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje eu me propus assim... Oi, Daline, tudo bem? Que bom que você tá gostando. A gente tem muito aí pela frente ainda pelo curso, né? Muita coisa para acontecer, tá? Hoje eu me propus a trazer para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a depilação a laser, tá? Para quem não trabalha com depilação e quer começar, para começar já com direcionamento. E para quem tá já nesse mundo da depilação a laser, com certeza tem algumas dificuldades dentro dos programas, dos equipamentos, né? Por que é que isso acontece? Porque ao longo dos anos, os equipamentos da depilação a laser, eles foram se modificando. Se vocês puxarem aí na linha do tempo, né? Lá uns 20 anos atrás, quando surgiu a depilação a laser, que deu aquele boom da depilação a laser aí no Brasil, a gente tinha muitos casos de queimadura no país. Porque eram os equipamentos totalmente liberados, eram equipamentos totalmente livres, né? Que qualquer profissional podia adquirir, podia trabalhar e podia fazer a programação que quisesse. Não tinha os programas prontos. E eram equipamentos com altíssima potência. Então, o que aconteceu? Muita queimadura, porque não se tinha ainda tanta literatura, não se tinha tanto conhecimento sobre a depilação a laser e houve muita queimadura. E aí, o que aconteceu com os fabricantes? Eles se ligaram disso e diminuíram a potência dos equipamentos e travaram os programas de execução deles. Então, começaram a vir os equipamentos com programa pronto para os profissionais só executarem ali, né? Colocarem o fototipo, colocarem a espessura do pelo, a coloração do pelo, e o próprio equipamento formulava um programa para executar a depilação a laser. Então, com o tempo, se perdeu assim o estudo sobre a depilação a laser.
Ficou só mesmo aquele treinamento para você aprender a mexer no equipamento. E o que é que isso dificultou para os profissionais? Diminuindo a potência e diminuindo essa interação com o protocolo do equipamento, os profissionais começaram a ter uma outra intercorrência, que não mais a queimadura, mas sim o efeito rebote. Por que é que a gente começou a ter tanto efeito rebote? Porque esse diminuir da potência, esse bloqueio que teve nos programas do equipamento, trouxe para nós uma dose diminuída de energia para o paciente. E isso fez com que, ao invés da gente estimular a eliminação desse pelo, a morte celular, a gente fez um estímulo de regeneração do pelo. Então, a gente teve aí um estímulo de fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência que a gente utiliza para cicatrização, o laser que a gente utiliza aí para tratamento capilar. Então, ao invés de a gente eliminar o pelo, a gente começou a estimular ele a longo prazo. E a gente começou a ter o efeito rebote, ou a hipertricose paradoxal, como a gente conhece na literatura, né? Então, os casos de hipertricose paradoxal, nos últimos 5 anos, subiram de 1 para 10% praticamente. Então, é um crescimento exponencial e tende só a crescer, porque esses programas dos equipamentos vêm cada vez mais complexos, cada vez mais bloqueados, permitem cada vez menos a personalização. E os profissionais, de certa forma, foram se acomodando também. Porque, com certeza, quando vocês vão nas feiras de estética, vão aí nos estética, em alguma coisa, eles falam assim para vocês, não, porque isso aqui você compra o teu equipamento e você ganha o treinamento. E você não precisa ter formação nenhuma, você só vai aplicar o equipamento e você vai ter resultado, porque o equipamento é maravilhoso, é premiado, ele é o melhor do Brasil. Então, toda vez que você adquire um equipamento e ganha esse treinamento e se contenta só com isso, vai chegar um momento na tua aplicação da depilação a laser que você vai estacionar. Você não vai conseguir evoluir, porque você não compreendeu exatamente como a depilação a laser funciona. Se vocês forem olhar aí as propagandas, né, o marketing dos equipamentos, todos eles são o melhor. Todos eles têm um programa melhor, todos eles têm alguma característica que o torna melhor, né? A gente vê cada absurdo, assim, na depilação a laser que a gente chega a ter síncope, sabe? Dizer que a depilação a laser é porque tal equipamento faz depilação em pelo branco, tal equipamento faz depilação em pelo loiro, tal equipamento vai tratar a longo prazo estímulo de colágeno junto com a depilação. Então, tem coisas que vai contra a fisiologia. Quando você compreende qual é a fisiologia envolvida na depilação a laser, né, que envolve o aspecto humano da depilação a laser, você não cai mais nessas ciladas. Porque você entende que, independente do equipamento, a fisiologia humana não muda. O alvo da depilação não muda, que é o folículo piloso. Então, independente do equipamento, ele vai atingir a mesma estrutura. Então, você tem que conhecer o básico do básico do básico para depois ir evoluindo para chegar no equipamento que você julgar melhor trabalhar. Né? Não é sobre você ter o melhor equipamento, é sobre você saber utilizar o equipamento que você tem nas suas mãos. Sobre você saber fazer a depilação a laser que realmente funciona. E por que é que a gente tem essa discrepância tão grande da depilação a laser no Brasil? Porque os programas prontos que vêm nos equipamentos não são os mesmos parâmetros que estão na literatura. E falo isso para vocês porque eu demorei para chegar nessa conclusão. Eu precisei queimar uma paciente para chegar nessa conclusão, porque eu não me contentava com o que me falavam sobre a depilação a laser, de dizerem, não, isso é normal, isso é assim mesmo, é o teu equipamento que queima as pessoas. Não é assim. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está errado. Eu quero saber o que é para não fazer mais. E ninguém sabia me dizer isso. Eu precisei passar por muitos cursos, muitos treinamentos desses de equipamento para entender que, na verdade, o que estava errado era o programa que eu estava utilizando. Eu estava utilizando o equipamento de forma errada. E depois disso foi uma virada de chave. Quando eu entendi que o programa
o equipamento tinha que trabalhar para mim e não eu para o equipamento, e eu comecei a fazer personalizado individualmente para cada paciente, e eu comecei a ter resultados mais rápidos. Eu comecei a ter resultados sem intercorrência, comecei a ter resultados sem afinar pelo, comecei a ter resultados sem ter queimadura, comecei a ter resultados sem gerar crosta nos pacientes, e eu acendi um alerta aí dizendo para mim mesma, o que eu estou fazendo é diferente do que todo mundo faz. Tem alguma coisa de diferente, porque a minha agenda está sempre lotada, eu tenho lista de espera dos meus pacientes. As pessoas percebem que comigo funciona antes que não precisa fazer as 10 sessões para ver resultado. Quando eu comecei a estudar por estudo científico mesmo, e com aquilo que se comprovava cientificamente, é que eu vi resultado. Eu não caí mais nesse papinho de vendedor, nesse papinho de feira aí com desconto, enfim. A questão é você compreender como a depilação a laser funciona para você olhar um equipamento e saber se ele te oferece essa possibilidade para você trabalhar de forma personalizada. Se você vai começar a trabalhar agora com depilação a laser, saiba que a depilação a laser ela é um procedimento complexo, que você vai precisar sim estudar, que não dá só para você fazer um treinamentozinho de um equipamento e achar que ele é o melhor do mundo e que o equipamento vai fazer tudo sozinho. Quem tem a responsabilidade do resultado da depilação a laser é você como profissional, independente do equipamento que você está utilizando. A responsabilidade frente ao teu paciente é tua. Depois que você termina o pacote lá que você vendeu, que você prometeu para o teu paciente que você vai entregar resultado, se você entregou o resultado, a responsabilidade é tua, mérito teu. Se você não entregou, a culpa não é do equipamento, é tua. Porque você não soube utilizar o equipamento ao teu favor. Você não soube avaliar direito o teu paciente para entregar para ele o melhor resultado possível. Ah, mas o meu paciente... Porque é muito comum, terminou as 10 sessões... Eu escuto barbaridades, assim, sabe? De dizer, não, mas a culpa é do paciente, porque ele deve ter alguma coisa hormonal, porque o meu equipamento é maravilhoso, ele funciona em todo mundo, nesse paciente que não funcionou. Só que a responsabilidade continua sendo tua como profissional. Não é do equipamento, não é do vendedor que vendeu para você o equipamento, do cara lá da feira que disse para você que funcionava, de quem fez o financiamento do equipamento para você. A responsabilidade do resultado continua sendo tua. Se você acha que o teu paciente tem alguma deficiência hormonal, algum distúrbio hormonal, não dá para esperar 10 sessões para você descobrir isso. Você, como profissional, tem que ter uma avaliação refinada para você entender que lá na terceira sessão, qual é o resultado que se espera na terceira sessão? O paciente está muito distante daquilo que se espera, você tem que acender um alerta e já ir pesquisar. Já investigar com o teu paciente, não dá para você esperar 10 sessões para ver, ficar torcendo para dar resultado. O resultado é uma responsabilidade tua como profissional. Se fechou lá as 10 sessões e você não entregou nada de resultado para o teu paciente, a responsabilidade é tua. E aí o que você faz? Você culpa o equipamento? Sendo que o profissional é você, quem tem que saber depilação a laser é você. Assim como quando chega o paciente e fala, eu quero, faz mais fraco, porque eu não estou aguentando, não gosto de sentir dor. Esse paciente que é hipersensível para depilação a laser, que quer um procedimento indolor, ele talvez não seja indicado para fazer a depilação a laser. E cabe a você, como profissional, direcionar esse paciente. Porque se você não gerar pelo menos um desconforto durante a depilação a laser, você não vai atingir o resultado. A depilação indolor, anotem aí para vocês nunca mais esquecerem. A depilação indolor é uma invenção de mercado. Ela não existe. Ela existe na ficção. A depilação indolor é possível de fazer? Sim. É possível de ter resultado com depilação indolor? Não. Se você quer ter daqui a 8 meses efeito rebote, paciente te mandando mensagem reclamando, paciente querendo dinheiro de volta, aí você faz depilação indolor. Se você quer ser referência, ser uma autoridade, ter a tua agenda lotada, ter as pessoas procurando o teu trabalho, você vai precisar
gerar um certo desconforto durante a sessão para ter resultado. As pessoas não querem depilação indolor, as pessoas querem resultado. Lógico que ninguém quer sentir dor. E a gente não está falando de uma dor de traumatizar os pacientes. Estou falando, em geral, um desconforto durante o procedimento. Eu uso uma frase assim que eu falo para as minhas alunas, eu falo aqui também, que é 15 minutinhos de sofrimento para muito tempo de liberdade e glória. Porque é muito rápido o procedimento e é um desconforto, não é para gerar um trauma no paciente. É só um desconforto, porque se o paciente não estiver sentindo nada, indolor totalmente, a energia do teu equipamento não está chegando na estrutura necessária para gerar dano no folículo piloso. Você não vai eliminar esse folículo. Porque para chegar a energia lá onde a gente precisa eliminar o folículo, ele vai passar pelos receptores de dor. Ele não vai desviar, ele vai ter que passar pelos receptores de dor. E se você não estiver sentindo nada, é porque não está passando. Ou o paciente tem algum distúrbio de sensibilidade. Por exemplo, paciente tetraplégico, paciente paraplégico, na cicatriz da cesárea, que a gente tem às vezes inibição da sensibilidade, aí você precisa testar. Mas se o paciente não estiver sentindo nada numa situação normal, você não vai ter uma depilação definitiva, você não vai chegar no edema perifolicular. E aí a gente chega numa outra situação. Por que é que a gente precisa chegar no edema perifolicular? Porque o edema perifolicular, ele é um indicativo clínico, né, visual, de que você chegou na estrutura necessária para gerar o dano piloso. O que é que faz com que a gente tenha depilação definitiva? A gente tem uma combinação de fatores do equipamento que geram uma energia que vai gerar um calor, né? Esse calor, ele vai gerar em torno ali de 40 até 60 graus. Só que não adianta esse calor gerar na superfície da pele. A gente tem que gerar lá na matriz germinativa, que é onde o pelinho se prolifera para formar a haste. Não adianta eu parar no meio do caminho com esse calor, eu tenho que chegar na estrutura necessária. Quando eu chego nessa estrutura, eu gero um processo inflamatório lá. Nessa estrutura fica inflamado. Quais são os sinais da inflamação? Dor, calor, edema e rubor. Então, a gente vai ter um edema perifolicular, que já gerou dor, que vai ficar inchado, que vai ficar inflamado, que vai ficar vermelho. Isso é um indicativo de que eu consegui gerar inflamação lá na base do pelo. E essa inflamação vai fazer com que essas células sejam eliminadas, ou seja, não vai mais proliferar esse folículo e a gente vai ter uma eliminação desse pelo. Então, a depilação definitiva, ela acontece exatamente dessa maneira. Só que se você não tiver essa combinação de fatores para gerar esse calor, você não vai conseguir ter a eliminação do pelo. E qual que é a importância de você conhecer esse processo? Porque só conhecendo esse processo que você vai conseguir interligar esses fatores, que são os parâmetros do teu equipamento. Quais são os parâmetros que você tem que olhar no teu equipamento para montar um protocolo? A frequência, a fluência e a duração de pulso. Diante disso, você tem também o comprimento da onda do teu equipamento, que pode ser só um diodo, pode ser um triple wave, pode ser um 3D, um 4D. Independente de qual for a formulação aí do teu equipamento, você vai ter que ter a combinação desses três parâmetros, que é a frequência, a fluência e a duração de pulso. A combinação desses três parâmetros é que vai gerar esse calor. E aí a gente vai ter o quê? Uma fototermólise seletiva. A fototermólise seletiva é o efeito da depilação a laser. É como a depilação a laser age para eliminar o pelo. A gente tem foto, termo e lise, né? A foto, né? Vamos desmembrar aí pra gente entender bem na dinâmica do que acontece. Foto quer dizer foco luminoso, né? Toda luz. Termo, calor. E lise, morte, quebra. Então, a gente tem uma luz que gera um calor, que gera um dano térmico, né? Que a gente tem aí a morte celular do pelo. E é seletivo porque a gente tem um alvo na depilação a laser. No caso da depilação a laser, a gente tem um alvo que é a melanina.
Por que é que o laser não funciona em pelo branco, em pelo loiro, em pelo ruivo? Porque precisa ter melanina ativa no pelo para a gente conseguir direcionar a luz para chegar lá na matriz germinativa. Senão a gente não vai ter a depilação. Se eu tenho um pelo branco, o pelo branco não tem melanina. Se eu tenho um pelo loiro, um pelo ruivo, o pelo loiro e o pelo ruivo tem melanina? Tem. Mas é um tipo de melanina que chama feomelanina. Esse tipo de melanina, ele capta a luz 30 vezes menos do que a eumelanina presente em pelos castanhos e pretos. Então, não funciona efetivamente a depilação a laser em pelos loiros e pelos ruivos. Só vai funcionar para pelo castanho e para pelo preto. O que é o pelo castanho? Pelo castanho claro, pelo castanho médio, pelo castanho escuro, pelo preto. Mas o pelo loiro não vai funcionar. E por que eu enfatizo muito isso? Porque tem equipamentos que falam que funcionam em pelos claros. E não vai funcionar. Se você está vendendo, porque contaram para você na hora de te vender o equipamento, que o teu equipamento funciona em pelo fino e claro, e você está replicando essa informação e vendendo, você vai ter problemas com os teus pacientes. Porque o paciente que vem com pelo claro, pelo loiro, pelo fino, querendo depilação a laser e você está vendendo, a pessoa está pagando para você. E daqui 8 sessões a pessoa está com os pelos ainda, porque ela vai estar. Porque o teu equipamento não vai pegar aqueles pelos. Ele vai dar um rebote. Você vai ter problemas com os teus pacientes por falta de manejo de conhecer como a depilação a laser funciona. E isso não é o meu equipamento, ou o teu equipamento, ou qualquer equipamento. É porque todos os equipamentos de depilação a laser funcionam por fototermólise seletiva. E é seletivo porque foca na melanina. E se não tem melanina, não vai funcionar. E aonde que a gente não tem melanina? Em pelo claro, em pelo fino. Como que você vai ter a depilação assim mais efetiva em pelo fino? Se você tem um equipamento Triple Wave, por exemplo, o alexandrite presente no teu equipamento, ele funciona um pouquinho melhor para pelo fino. Mas ainda assim tem que ser um pelo fino escuro, um pelo fino preto. E não é só isso. Você não pode prometer para o teu paciente que você vai eliminar o pelo fino dele, porque não é só isso. O teu paciente precisa tolerar altas fluências. Além disso, ele precisa ter uma pele clara para você conseguir ter uma dose suficiente de energia para eliminar aquele pelo. Se o teu paciente for um paciente fototipo alto, pele bem morena, fototipo 5, 6, e tem um pelo fino, mesmo que o pelo dele seja escuro, você não vai conseguir entregar uma dose de energia o suficiente para eliminar aquele pelo. Porque a gente não tem evidência científica de depilação definitiva em fototipo alto. Então, se a gente não conhece com aquilo que a gente está trabalhando, a gente vai ter dificuldades com os pacientes. Se você conhece o que você está oferecendo, você só vai oferecer aquilo que é possível. E se você orienta bem o teu paciente, eu sempre falo, paciente bem orientado não te dá trabalho. Só que para isso você precisa orientar o teu paciente. Quem sabe da depilação a laser é você, não o teu paciente. Cabe a você entregar o resultado para o teu paciente que é possível para ele. E aí você vai precisar fazer o quê? A identificação dessa possibilidade. Você precisa avaliar o teu paciente. Para você avaliar o teu paciente, você precisa conhecer a depilação a laser. Então, entendem que a gente pode dar várias voltas. A gente vai sempre chegar no mesmo ponto, que é saber com aquilo que eu estou trabalhando. Saber com o equipamento que eu estou trabalhando, como a depilação a laser funciona para aquele equipamento. Para independente do equipamento que for, você olhar para o equipamento e ver a programação que ele te oferece. Se ele só te oferece um programa pronto, dá para trabalhar com ele também, só que você precisa conhecer aquele programa e saber se aquilo ali está bem adequado para o teu paciente. Se ele te oferece a possibilidade de você fazer um ajuste profissional, de você fazer um programa personalizado, é dessa maneira que você tem que trabalhar e conhecer bem o programa que você vai fazer para o teu paciente.
Para quem tá chegando agora, tem bastante gente nova por aqui, né? O intuito dessas aulas é sobre a depilação a laser, né? Sobre o conhecimento científico por trás dos equipamentos. Então, vocês vão perceber que eu não falo de equipamento nenhum por aqui, tá? Eu não tenho a intenção de dizer trabalhem com tal equipamento ou com equipamento X ou Y, tá? A intenção aqui é que vocês conheçam a depilação a laser de forma científica, para vocês olharem o equipamento aí de vocês e saberem se está bem adequado. Eu já vou dizer para vocês o que é que vocês... Eu vejo que tem um pessoal aqui perguntando sobre equipamento, já vou dizer para vocês o que é que vocês têm que olhar no equipamento de vocês para ver se ele tá ok, para ver se ele é possível de você fazer personalizado, para ver se você pode conhecer o programa dele. Se o equipamento é teu, se você comprou o equipamento, junto com ele vem o manual do equipamento. Você como profissional, né, isso é um conselho que eu dou para vocês, é uma sugestão. Você como profissional tem que pegar o manual do teu equipamento e devorar. Você tem que entender como o teu equipamento funciona. Esquece o treinamento que te deram para você trabalhar de tal forma com o equipamento. Você tem que pegar o manual do teu equipamento e saber todas as possibilidades que ele te oferece. O que isso quer dizer? Você vai pegar o manual do teu equipamento e vai ver qual é a potência dele, até quanta fluência que ele vai, qual a duração de pulso que ele te oferece, se ele te oferece um modo personalizado, se ele te oferece um modo profissional, se ele te oferece só um programa pronto, qual é a manutenção que ele te dá, quantos disparos ele faz até você fazer a manutenção, qual é o nível de resfriamento de ponteira. Tudo isso você tem que devorar do teu equipamento. Tudo, tá? Aí, quando você vai ver a parte técnica do teu equipamento, o que é que você tem que olhar? Você vai olhar, primeiro, a tela do teu equipamento, se ele mostra para você qual é a duração de pulso que ele te dá nos protocolos. Como que eu sei o que é a duração de pulso? É o número que aparece lá em milissegundos. Vai estar em ms. Tem que aparecer na tela. Qual é a duração de pulso que aparece lá para cada fototipo que você coloca. Tem lá qual é a duração de pulso? Ok. Você vai ver qual a frequência ele te disponibiliza. Ele tem que te oferecer uma frequência de 1 para cima. Mas ele tem que te oferecer a frequência 1. Ele não pode começar em 5, não pode começar em 8, começar em 3 Hz. Ele tem que começar em 1. Porque ele tem que te dar a possibilidade de você trabalhar com uma frequência de 1 Hz. E aí você vai ver a fluência. Você vai ver quanto de fluência ele te disponibiliza. A fluência ou densidade de energia, tem equipamentos que marcam, ou só energia, ele tem que estar marcado em joules por centímetro quadrado. É a unidade de medida da fluência. O que é que você vai ver diante disso tudo? Quando você coloca a duração de pulso tem que ficar fixa. Subindo a fluência, não pode mexer na duração de pulso. Tem que ficar fixo. Se você sobe a fluência e sobe também a duração de pulso, ele não te dá a possibilidade de você fazer personalizado. Você precisa ter distinto um parâmetro do outro, eles têm que ser independentes. Porque se eu subo a fluência e ele me sobe também a duração de pulso, ele equilibra o parâmetro e não te dá energia suficiente. Então, ele mexe no parâmetro que você está fazendo. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem equipamentos que colocam lá que você pode trabalhar no profissional, tem lá o modo customizado, modo profissional, modo personalizado, cada um dá um nome aí, né? Só que quando você vai personalizar, ele mexe no parâmetro para você. Então não é personalizado, porque se eu não posso fazer do jeito que eu quero, é o equipamento que está mexendo, ele não é personalizado. Então qual que é no mundo ideal, né? O equipamento é totalmente independente. Tem equipamentos que são assim, tem equipamentos que não, tá? Então você vai olhar amanhã, você vai olhar lá no teu equipamento, qual é a possibilidade que ele te dá. Se ele tem todos esses parâmetros lá para você fazer a programação e se quando você sobe a fluência, ele não sobe a duração de pulso, tá? Por que é que precisa trabalhar com a frequência de 1? A frequência, o que é a frequência primeiro de tudo?
A frequência é a quantidade de vezes que acontece um evento numa unidade de tempo. No caso da depilação a laser, é quantos disparos acontecem em um segundo. Se eu trabalho com uma frequência de 1 e coloco lá uma duração de pulso de 30 milissegundos e 20 joules por centímetro quadrado, ele vai me entregar 20 joules por centímetro quadrado em 30 milissegundos em um disparo. É isso que ele vai fazer. Se eu trabalho com uma frequência de 2, ele quebra essa energia na metade e me entrega em 2 disparos. Ou seja, ao invés de ele me entregar 20 joules por centímetro quadrado em 30 milissegundos, ele vai me entregar 10 joules por centímetro quadrado e depois mais 10 joules por centímetro quadrado em 30 milissegundos. Ele vai dividir essa energia. Só que no dividir essa energia, você perde calor. E se você perde calor, você perde resultado. Então, numa analogia, assim, para vocês gravarem bem isso, quanto maior é a frequência, menor é a energia entregue. Ela é fracionada. Imagine assim que você tem uma chapa quente, né? Você coloca a tua mão em cima. É o mesmo calor da chapa. Se você segurar ali a tua mão, você vai queimar, porque gera um calor excessivo. Agora, se você faz em 2 vezes assim, você não queima, mas é o mesmo calor da chapa, só que você entregou em forma fracionada. Só que nesse entregar de forma fracionada no pelo, você perde o calor, que você tem que atingir lá de 40 a 60 graus. E nesse perder calor, você perde resultado, o que não é interessante para nós. Se o paciente tolera a entrega de energia de uma vez só, não tem por que você fracionar. É que no mercado, nessa mudança de mercado aí com a depilação a laser, começou-se a vender aí a tal da depilação indolor. E aí começou-se a fracionar a energia, começou-se a usar o varredura, começou a fracionar a energia, e aí a gente perde resultado. Por que é que não funciona a depilação indolor? Porque a energia é fracionada. E se a energia é fracionada, não entrega o calor de uma vez só, ele fica só machucando o pelo, ao invés de eliminar. E a nossa intenção com a depilação a laser é eliminar o pelo. E não só machucar para daqui 5 meses a paciente voltar já com todos os pelos. Então, a intenção da depilação a laser é que a gente entregue resultado efetivo para o cliente. Porque se a gente se colocar no lugar da cliente, veja bem, a paciente está comprando o teu serviço. Ela está lá depositando a confiança dela no teu resultado. E você está fracionando a entrega de energia, a entrega do resultado para ela. Então, pode ser que você venha a ter problemas com os seus pacientes se você fica entregando essa energia fracionada. Por que é que não funciona o varredura? Por que é que eu sou contra o varredura? Eu falo assim, o varredura é só na música do molejo, né? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Porque na depilação a laser, o que é o varredura? Ele vai entregando em altas frequências, né? Se você pegar aí no teu equipamento, você vai ver que o varredura ele é 8 Hz, 10 Hz, ele é alta frequência e ele vai acumulando a energia num cálculo que ninguém sabe quem fez, ninguém sabe qual é, o fabricante não disponibiliza, você vai ver que no manual do teu equipamento não tem. Ele simplesmente ele faz um cálculo por grid, né, por área, e vai acumulando a energia ali para gerar a depilação definitiva. Só que nesse acumular energia, você perde calor. E não adianta você só colocar energia, você precisa atingir o folículo lá na matriz germinativa. E o varredura muito dificilmente consegue fazer isso. Tanto que é muito difícil você conseguir ter edema perifolicular no varredura. Porque ele não chega lá na profundidade lá da matriz germinativa. Então, o varredura, ele veio para o mercado por uma necessidade, assim, primeiro, dos profissionais fazerem a sessão mais rápido, para poder atender mais gente por dia, faturar mais, e outra pela questão dolorosa. Só que é possível da gente trabalhar no modo pontual, com efetividade, entregando o resultado, sem traumatizar os pacientes com dor. É só um desconforto. Só que muito lá nos primeiros equipamentos que veio, né, que traumatizou as pessoas sentiam muita dor.
porque era realmente descompensado o equipamento. O profissional não tinha tanto manejo e gerava queimadura. Todo mundo conhece alguém que fez depilação a laser 15, 20 anos atrás que não faz hoje manutenção por nada, porque traumatizou naquela época. Era caríssimo fazer a depilação a laser, porque a gente tinha pouquíssimos equipamentos no Brasil. Os equipamentos que tinham normalmente eram de manejo médico e gerava muita queimadura. Era muito doloroso fazer, porque eles eram realmente muito agressivos. Hoje, a gente nunca teve tanta possibilidade de equipamento, variedade de equipamento no Brasil, e a gente nunca teve tanta possibilidade de adquirir um equipamento. Nunca foi tão fácil você financiar um equipamento de depilação a laser como está sendo hoje. A gente tem aí muitas distribuidoras no Brasil, a manutenção está mais acessível, porque antes o que a gente tinha era tudo importado, então era tudo muito caro para você manter um equipamento de depilação a laser, então o procedimento também era caríssimo. E hoje, como a gente tem equipamentos brasileiros, tem manutenção brasileira, tem representantes brasileiros, é muito mais fácil você estar dentro do mercado da depilação a laser. E aí, dinamizou melhor o mercado, isso é ótimo, porque cresce o mercado da depilação a laser. O procedimento nunca foi tão popular, então tem muita possibilidade. Eu falo sempre que a depilação a laser ela ainda é um oceano azul de possibilidades. Para qualquer profissional que queira trabalhar com a depilação e queira trabalhar de forma personalizada, queira trabalhar com efetividade, com resultado, é um oceano azul aí para nadar de braçada. Só que se você quiser entrar na depilação a laser e ainda ser só mais um aplicador de depilação, continuar lá no programa pronto do equipamento, usando varredura, você vai ser engolido pelo mercado com o tempo. Vai ficar cada vez mais difícil você se destacar no mercado da depilação a laser, porque tem muito profissional bom se destacando, fazendo um trabalho de excelência. Então, você precisa também se inserir no mercado da depilação a laser com consciência, com autoridade, com conhecimento. Não dá mais para ficar refém aí de equipamento, de treinamento de equipamento, de só fazer mais do mesmo, de usar programa pronto, porque senão você não consegue evoluir o tratamento das suas pacientes. Além de não se destacar, além de não ser uma autoridade, você ainda vai ser engolido pelos seus próprios pacientes, porque eles vão reclamar. Porque o paciente ele está pagando por um procedimento que ele quer resultado. E é direito dele obter esse resultado, porque você prometeu para ele que você ia dar o resultado. Então, você precisa entregar isso para o teu paciente. E para você entregar isso, você precisa conhecer o processo da depilação a laser. A depilação a laser ela é complexa, você precisa conhecer, mas ela é também simplificada se você conhece ela a fundo. Quando você conhece a depilação, não é mais qualquer coisa que te passa para trás. Não é mais em qualquer papo de vendedor aí que você cai. As minhas alunas estão aí para contar isso para vocês. Porque quando você entende o processo da depilação a laser, como os parâmetros se interagem entre eles para dar resultado, você bate o olho num programa pronto de equipamento e você sabe se ele está coerente ou não. Você bate o olho num equipamento e você sabe, opa, tá faltando a duração de pulso aqui, onde é que tá? Você sabe. Você pode explicar por que não começar com 5 Hz? Porque se você pode começar já entregando a energia necessária com 1 Hz, não tem necessidade de você começar com 5. Se você começar com 5 Hz, você vai estar quebrando a energia em 5 vezes. Você vai estar entregando aquela energia fracionada em 5 vezes. Você não vai chegar lá na raiz do pelo. Você vai chegar numa partezinha superficial do pelo. E a gente tem que chegar na raiz, senão você não vai eliminar o pelo. Eu sei por que você está perguntando isso, Beatriz, porque tem equipamentos, tem treinamentos aí que indicam que você comece com uma frequência mais alta e só depois você passe, que você comece as primeiras sessões aí com varredura e depois você passe pro pontual, pro sequencial, Só que se você consegue começar já com o pontual, com o teu paciente, entregar resultado desde a primeira sessão, por que é que você vai esperar 4 ou 5 sessões para fazer isso? Entende que não faz sentido você começar entregando pouquinho só pro teu paciente? Mas o meu paciente não tolera bem o procedimento. Ele sente muita dor. É preferível que você comece com uma fluência menor do que com uma frequência maior. Porque aí você pelo menos vai estar entregando a energia que você está se propondo a entregar. Você não vai estar fracionando ela.
ele vai estar descendo aos pouquinhos aquela energia. Só que a gente tem que atingir a matriz, a gente tem que atingir a base do pelo. Se você chegar só na metade do pelo, você vai atingir no máximo a bulge. E aí você não vai conseguir ter um resultado efetivo. Vai dar um rebote lá na quinta, sexta sessão. E se na varredura conseguir entregar resultado na primeira sessão? Então, é que o varredura, ele vai te dar uma falsa impressão de resultado. O que é isso? Ele vai inibir o crescimento do pelo, porque ele machuca, né? Ele não vai chegar na raiz, mas ele vai chegar na bulge, ele vai chegar ali na metade. O que é que ele vai fazer? Ele vai afinar esse teu pelo. E se você afina o pelo, você diminui a quantidade de melanina desse pelo. E quando você tiver o rebote lá na quinta ou sexta sessão, você vai ter uma dificuldade de reaver esse rebote, de dar a volta, porque não tem melanina suficiente para captar a luz do laser para você conseguir eliminar esse pelo. Eu não indico nunca que vocês utilizem o varredura. Eu indico, se tem a possibilidade de você trabalhar com o pontual é que vai dar resultado para vocês efetivamente. Se você vai só afinando esse pelo, vai afinando, ele te dá uma impressão, né? Não é, a paciente vem até feliz. Ah, eu ainda tenho pelo, mas tá tão fininho, quase não me incomoda. Só que quando você parar de fazer a depilação, esse pelo vai vir com sede de vingança. Ele vai continuar fininho, mas ele vai vir com sede de vingança atrás de vocês. Pode escrever. Porque ele vem num rebote. Porque a depilação feita com varredura, ela cria um estímulo da matriz germinativa. Ao invés de você eliminar esse pelo, gerar morte, gerar inflamação, você gera um ambiente especial para fazer germinação ali. Então, a célula se reproduz com mais efetividade, porque você cria um ambiente de fotobiomodulação. E aí isso faz com que o pelo, depois que você para de fazer a depilação, parou, ele terminou as 10 sessões, dá 2 meses, a paciente vai entrar em contato reclamando que os pelos voltaram. Porque enquanto você está fazendo, você está inibindo as outras estruturas. Parou de fazer a depilação, a germinação ali, a mitose e a meiose acontecem com força maior, porque você fotobiomodulou aquele ambiente para a produção celular. E aí você vai ter um efeito rebote, uma hipertricose paradoxal vai entrar na estatística. Então, evitem usar o varredura. Migrem aos poucos para o pontual de forma correta. Tá? O que é a forma correta? Não é para amanhã todo mundo começar a usar o pontual sem saber usar o pontual. Você precisa conhecer os parâmetros do pontual, quanto utilizar, qual a duração do impulso, como subir a fluência. Você precisa entender a programação. Mas saibam que sim, o pontual dá mais resultado efetivo na depilação a laser do que o varredura. E não é uma opinião minha. Está nos estudos científicos. Se vocês pegarem os estudos que comprovam que a depilação é definitiva, que dá resultado, que tem resultados aí depois de 5 anos de depilação, ele é feito no pontual, não é feito no varredura. O varredura não dá esse resultado. Na minha máquina tem o pontual e tem como personalizar a varredura a 1 Hz. Eu acho que você tem que conferir esse programa, porque o varredura ele não faz em 1 Hz, ele faz acima de 3. Então dá uma conferida no teu equipamento. Eu usaria o pontual, sem dúvida nenhuma. Olha a Dalinha. A Dalinha é minha valiosa, gente. Entrou nessa turma de agora. Fiz meu 2º dia do laser fazendo pontual. Minhas clientes só elogios. A depilação do modo pontual, gente, para quem trabalha com varredura, a transição dos pacientes do modo varredura para o pontual, às vezes é um pouco difícil, porque as pacientes que estão acostumadas a não sentirem quase nada, elas começam a sentir um pouquinho de desconforto, elas reclamam. Mas depois que elas visualizam o resultado, porque o resultado, gente, de pontual para varredura é muito diferente. Você visualiza o edema perifolicular na hora. Acertou a programação, refinou a programação, você vai visualizar na hora. E você sabe que no mês seguinte aquele pelo não vai estar ali. E a paciente vai visualizar esse pelo caindo e não nascendo mais.
Então, uma vez que ela visualiza o resultado, elas começam a aderir de forma mais gradativa, se aceitam melhor. Gabi, tenho muita dificuldade em fazer pacientes fototipo 4, 5 e 6. Elas quase não suportam, mesmo usando a duração de pulso de 300. Aí tem várias coisas que você pode fazer. Você vai ter que subir a fluência sempre de acordo com a sensibilidade da paciente. Então, lembrando que para paciente de fototipo 5 e 6, a gente não tem depilação definitiva. A gente tem uma depilação temporal aí, né? Para fototipo 4, você vai ter uma depilação temporal mais longa, mas também não é definitivo, tá? É muito difícil você atingir definitivo com fototipo 4. Você pode utilizar mais resfriamento no local e você vai ter que controlar a fluência para conseguir ter resultado com essas pacientes, tá? Beatriz Bernardi, precisa aprender muito sobre fluência, frequência, duração de pulso. Precisa mesmo, Beatriz. Para trabalhar com a depilação a laser de forma personalizada, você vai precisar aprender muito sobre os parâmetros. Mas depois que você entende, é muito fácil de trabalhar e, de verdade, assim, é quase que viciante, assim, você fazer personalizado, porque você não aceita mais programa pronto. É muito bom trabalhar de forma personalizada, você vê resultado efetivo nos teus pacientes. Você não fica mais assim, você faz o parâmetro e torce para dar resultado. Você sabe o que vai acontecer, você sabe que vai dar resultado. É bem mais satisfatório trabalhar dessa forma. Você precisa vir pro meu curso. Alguma dica para os pelos finos do buço? Então, os pelos finos do buço, sabe o que realmente funciona para pelo fino? Do buço, especificamente, luz pulsada. Eu sei que a luz pulsada, ela sofre um preconceito, né, no mercado, mas ela funciona. Porque ela tem um comprimento de onda menor. Os pelos do buço, especificamente, ele tem uma ancoragem mais superficial. Por isso que é tão difícil a gente atingir resultado com depilação de diodo, alexandrite, porque ele é mais superficial. A gente consegue ter resultado, mas você vai precisar de mais sessões e vai precisar ser agressivo. O que é que super funciona no buço para quem trabalha com diodo? Aquele pelo bigode, sabe? Aquele pelo duro, assim, que nasce, muito defeito hormonal, assim, em senhoras, que o pelo é mais grosso, bem escuro. Esses pelos, em uma sessão, você consegue eliminar. A gente consegue ver edema perifolicular. Agora, aquele pelo bem fininho, bem ralinho, ele tem pouca melanina. Então, é difícil da gente conseguir eliminar. Precisa de muitas sessões e precisa ser bem agressivo. Então, fazer varredura no buço, por exemplo, não dá resultado nenhum. É dinheiro jogado fora. Então, uma estratégia que eu uso muito é a pessoa, por exemplo, quer vir fazer o buço, né? Eu sei que não vai dar tanto resultado no buço. Vai dar? Vai. Mas não vai ser uma coisa tão satisfatória assim, porque eu não fico satisfeita. Vai eliminar, mas daqui a pouco ele vai crescer de novo. Porque é bem temporal, assim, no buço, porque é um pelo fino. A gente tem que saber as possibilidades que a gente trabalha. Ele é um pelo fino, tem pouca melanina. O que eu faço é, a pessoa quer fazer o buço, eu ofereço uma outra região. Por exemplo, uma axila, que não é tão cara, assim, se ela não quer investir tanto, né? Olha, se eu não gostaria de fazer axila, aí eu te bonifico o buço. Porque aí a pessoa vai vir fazer comigo, ela vai fazer o buço, mas o objetivo dela não vai ser especificamente o buço, ela vai ganhar o buço. Porque eu sei que não vai dar tanto resultado, mas na axila eu sei que vai dar. Então eu ganho a paciente ali e ela vai ter o resultado dela que seja satisfatório no buço, mas não do jeito que ela gostaria, mas ela vai ter um resultado. Então, a gente precisa saber como a gente vai evoluir na depilação a laser. Se a gente não entender como funciona, não vai ter equipamento que vai fazer milagre pra gente. Independente da marca do teu equipamento, independente do fornecedor, não vai ter milagre que vai fazer acontecer se você, como profissional, não souber conduzir o processo. Porque é como se você tivesse uma Ferrari nas tuas mãos e você não soubesse dirigir. Assim como tem gente que tem um fusquinha, mas dirige super bem e vai longe. Então, é como você vai conduzir o processo da depilação a laser. Claro que os equipamentos têm diferenciação entre uns e outros,
Tem equipamentos que são mais fáceis de trabalhar do que outros. O que é o mais fácil na minha concepção? Quando ele é liberado. Quando ele te dá a possibilidade de você fazer o que você quiser, ele é mais fácil. Agora, tem equipamentos que são bem complexos, que existem tabelas por trás do fototipo, tem equipamentos que não te contam qual é a duração de pulso e você tem que mais ou menos deduzir, tem equipamentos que limitam a fluência de acordo com a duração de pulso, daí você tem que fazer um raciocínio clínico de talvez dar 2 disparos, talvez você tenha que mudar o parâmetro. Tem equipamento no mercado que está com software invertido de duração de pulso, e aí você tem que fazer o raciocínio ao contrário. Tem equipamento no mercado que está com o software de frequência invertido, quanto mais sobe a frequência, mais forte ele fica. Então, tem N possibilidades que você, como profissional, tem que saber conduzir para ter resultado, porque no final das contas, é você com o teu paciente. E você não vai poder culpar o teu equipamento, culpar o teu fornecedor, culpar quem vendeu para você, culpar quem mentiu para você na hora de te vender. Você não vai poder culpar ninguém. No final das contas, é você com o teu paciente. É você que tem que entregar resultado para ele. Então, não tem para onde correr. O melhor caminho sempre é o conhecimento, de você saber como a depilação funciona. Uma vez que você conhece a depilação científica por trás de qualquer equipamento, você nunca mais fica refém dessas coisas. Você vai saber responder ao teu paciente sobre qualquer dúvida que ele tenha. O paciente fugiu do resultado de qualquer coisa ali que você esperava que fosse e não deu aquele resultado, você já cria várias possibilidades de saber como funciona. O que é que você vai fazer para conduzir aquilo? Qualquer intercorrência que você tenha, seja de efeito rebote, seja de queimadura, seja de falta de resultado, seja de hipersensibilidade do paciente, seja de alergia do paciente, você vai saber conduzir. Porque você conhece o processo que causou. Então, se você sabe o que fez você chegar até aqui, você sabe reverter também. Então, é mais tranquilo de trabalhar quando você conhece o processo. Eu consigo reverter uma depilação em qual sessão? O efeito rebote? O efeito rebote, uma vez que você identificou que é efeito rebote, você consegue reverter. Como é que você vai reverter o efeito rebote? Sendo agressiva na programação. O que é que causa o efeito rebote? Dose subterapêutica, dose menor do que o necessário, pouca energia. Como é que você vai combater isso? Aumentando. Você vai ter que ser mais agressiva no teu protocolo, vai ter que ver por que é que tá com menos energia. O que é que pode causar pouca energia no protocolo? Alta frequência, baixa fluência e alta duração de pulso. Se é a combinação dos três, então, aí deu ruim. Mas você vai identificar o porquê que a energia está baixa no teu protocolo e vai reverter. Uma vez que você identifica o que é que está causando o efeito rebote, você consegue reverter e ter resultado. Você só não vai ter resultado se a tua paciente não for uma paciente indicada para depilação. O que é uma paciente não indicada para depilação? Que não tolera o procedimento. Uma paciente para fazer depilação a laser, ela precisa aguentar o procedimento, precisa sentir o desconforto e tolerar o procedimento. Eu sei que disseram para vocês que qualquer pessoa podia fazer a depilação a laser, mas não é verdade. Existe contraindicação na depilação a laser, sim. E a gente precisa saber quais são essas contraindicações. Uma delas é que a paciente tolere o procedimento. Se ela não tolera, ela é contraindicada. Porque senão eu vou causar um efeito rebote nela, porque eu estou usando doses baixíssimas para deixar mais confortável. Ai, começou minha faringite. Se eu deixo muito confortável, a paciente não vai ter resultado. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui. Ai, chorei. Aqui é sobre os equipamentos, então vou deixar passar. Outra coisa que a gente não
Não pode fazer, porque alguns equipamentos falam aí que dá, é fazer a depilação a laser em peles bronzeadas. A gente vê uns equipamentos dizendo assim, é super seguro para fototipos altos e peles bronzeadas. Ou você pode fazer a depilação e bronzear depois. Não pode, gente. É a fisiologia, não interessa qual é a tecnologia que eles usam. A fisiologia humana não muda. Qual é o procedimento da depilação a laser? Fototermólise seletiva. Ele vai em busca da melanina. Se eu faço a depilação a laser, fiz hoje, em mim, amanhã eu vou pra praia. Eu corro um risco seríssimo de gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Não interessa qual é a tecnologia que o equipamento utilizou, ele gera inflamação. Eu estando com a minha pele inflamada e pegar sol, eu corro um risco de ter uma hiperpigmentação. E o contrário também. Peguei sol hoje, vim da praia e vim fazer a minha depilação, o laser vai procurar melanina. E na minha pele eu tenho melanina ativa. Corro o risco de ter queimadura. Ai, gente, desculpa, a minha faringite ainda não tá 100%. Então, resumindo o processo da depilação a laser, a responsabilidade é sempre do profissional. E se vocês não souberem fazer a depilação com os parâmetros corretos, ficarem reféns aí de protocolo pronto, reféns do equipamento, vocês vão ter problemas com os pacientes de vocês. Vocês vão ter problema de efeito rebote, vão ter efeito de queimadura. E não é isso que a gente quer. A gente quer entregar resultado efetivo para os pacientes com menos sessões, ser reconhecido aí, ser bem remunerado, mas com consciência daquilo que a gente está fazendo. Se a gente for acreditar em tudo que se vende aí no mercado, a gente troca de equipamento todo mês, porque todo mês alguém fala que um outro é melhor. E a gente não pode ficar refém disso. A gente tem que trabalhar de forma consciente, de forma efetiva dentro da depilação a laser científica. Existem pessoas que só estudam depilação a laser, que só testam, que só fazem compilados aí de outros estudos, de comparação. Então, a gente tem estudos que comprovam a depilação a laser. A depilação a laser, ela é cientificamente comprovada, ela funciona. Se você não tá tendo resultado, tem alguma coisa errada. E não é no teu equipamento, é no procedimento da depilação a laser. Beatriz, eu não trabalho com pacotes. Eu trabalho com sessões individuais. Então, nas condições ideais, eu consigo ter resultado em menos sessões. Então, mas tenho pacientes que precisam de 10 sessões. Porque eu tenho pacientes que também não toleram altas fluências. Então, para a gente ter resultado efetivo, eu preciso que o paciente também tolere o procedimento, né? Então, eu faço a minha parte, o equipamento faz a parte dele, o paciente faz a parte dele. Se eu tenho um paciente que não consegue tolerar tanto, eu faço a minha parte, o equipamento faz a parte dele, mas o paciente não está conseguindo fazer totalmente a parte dele. Então, eu vou precisar de mais sessões. A questão é que eu faço personalizado também os intervalos. Então, tem paciente que para fazer 10 sessões, às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos. Então, ainda assim, é um excelente resultado. Quando você faz a depilação a laser, vê após, o paciente cria como se fosse petequias na pele. Então, você tem que ver se essas petequias são o edema perifolicular, ou se é como se fosse o quadradinho, né, do cristal do equipamento. Existe uma intercorrência que a gente chama de hipersensibilidade pós-laser, que é como se fosse uma alergia que o equipamento causa no paciente. São pacientes que têm hipersensibilidade à luz do equipamento. Tem que avaliar se é isso que acontece com o teu paciente. Aí pode ser
por uma alta exposição à luz, ou pode ser por algum medicamento que o paciente está tomando, que aí pode ser um medicamento fotossensibilizante, pode causar também. Como pode ser que o paciente esteja fazendo outros tratamentos com luz. Por exemplo, o paciente veio com você e fez a depilação a laser hoje. Só que ele também está fazendo um tratamento para telangiectasia com luz pulsada com outro profissional. Nem é na mesma região que você está fazendo. Você está fazendo a virilha e ele está fazendo as telangiectasias do rosto. Está fazendo com luz pulsada. Aí, dali uma semana, ele tá fazendo também um tratamento com aquele capacete de LED, sabe? Aquele capacete pra tricologia lá pro cabelo. Você entende que são 3 procedimentos que tem foco luminoso num mesmo paciente num curto intervalo de tempo. Todos esses procedimentos causam uma certa inflamação no organismo, em locais diferentes, em possibilidades diferentes, com causas diferentes, né, com objetivos diferentes, mas todos eles utilizam foco luminoso. É muita exposição à luz. E aí pode causar uma hipersensibilidade à luz. Daí, nesse caso, pode dar como se fosse uma alergia. Quando ele vem de novo fazer o laser, ele vai somando essas luzes, né, uma em cima da outra, e aí ele vai causando uma alergia, como se fosse. Então, nesse caso, você vai ter que identificar na avaliação. Eu sempre pergunto para o paciente se ele está fazendo algum outro tratamento, se ele utiliza algum medicamento. As minhas alunas têm até uma lista de medicamentos, né, o que fazer com cada um. Então, a gente precisa concentrar, assim, ter uma avaliação, uma anamnese bem direcionada, porque é na avaliação que a gente começa o atendimento com o paciente, para saber qual é o protocolo que a gente vai utilizar, se a gente pode utilizar, como utilizar, o que é que você vai fazer de tratamento. Então, precisa avaliar primeiro o que é que são essas petequias, como elas são, para daí você identificar o que é que causa. Pode ser que seja só uma alergia. Eu já tive uma paciente que ela teve um fungo, não por causa da depilação, mas ela tinha o fungo e ele tava ali meio que inerte nela, né? Segundo a dermatologista. E aí, quando ela fez a depilação a laser, a luz despertou. E aí, ele se difundiu, né? Ele teve proliferação. E aí, tomou parte, assim, né? Acho que era na axila, assim, veio pro peito e tal. Então, não que a depilação causou o fungo, mas ele tava ali e a depilação exacerbou. E não tinha como a gente saber que ela tinha. Então, precisa sempre fazer uma avaliação bem minuciosa com os pacientes de vocês, porque a avaliação ela é o primeiro passo, ela é a chave de entrada, assim, para você ter resultado com o teu paciente. É o que vai direcionar a tua avaliação, vai direcionar o teu tratamento completamente. As petequias foram no braço, a primeira vez que fez no braço. Já está acostumado a fazer em outras partes do corpo e não acontece nada. Então, provavelmente não é alergia. Pode ser que seja o edema perifolicular. A gente tem sempre que lembrar que a depilação a laser, ela vai causar um certo rubor, ela vai causar uma certa hiperemia, né? Vai ficar vermelho, vai ficar sensível à pele. Por quê? Porque a depilação a laser gera o quê? Calor. E se gera calor, normalmente fica vermelho, fica irritada a pele, né? Pode ser que no braço a tua paciente seja mais sensível, mas precisa avaliar bem especificamente o caso da paciente, para ver se não é, né, nada diferente disso. Mas se ela faz em outras partes do corpo, você precisa ver só se o protocolo não é diferente, e aí acaba estimulando um pouco mais ali, fica um pouco mais vermelho. Mas é difícil dar alergia só em uma parte do corpo, né? Se ela faz o corpo inteiro, por exemplo, e tá com essa hipersensibilidade, que é uma intercorrência, deveria dar no corpo inteiro e não só numa região. Então, talvez não seja isso. Então, pessoal, eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Gostei muito que teve carinhas diferentes hoje na aula, né? Um pessoal diferente. E espero que vocês tenham entendido, assim, a minha proposta de hoje. De várias coisas aí, né? A gente discorreu várias coisas sobre a depilação. Confiram no equipamento de vocês amanhã se tem aquelas possibilidades de personalização, quais são os protocolos que ele oferece para vocês, como que funciona a depilação a laser.
essa aula, ela não fica salva aqui no perfil. Ela vai pro YouTube, depois vocês podem assistir lá no YouTube, para quem chegou depois, para quem quer rever a aula também, ver esses parâmetros aí, como é que funciona. E toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem aula aqui no perfil. Se você tá chegando por agora aqui, caiu de paraquedas aqui nessa aula, na minha bio tem um link para vocês se inscreverem para as aulas de quarta-feira. E aí toda quarta-feira às 20 horas vocês recebem o alerta que começou a aula para vocês não perderem, tá? Então se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram, para vocês estarem sempre por dentro aí de quando as aulas estão no ar, tá? E toda quarta-feira estou por aqui. E no demais, né, todos os dias tem conteúdo novo aqui no perfil também sobre depilação a laser, pra gente democratizar aí, né, trazer o acesso à informação da depilação a laser. Todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que eu tenho, de muitos anos aí estudando e muitos artigos científicos traduzidos, eu trago aqui para vocês de forma mais clara, mais objetiva, mais direta, para que a gente tenha aí um mercado da depilação a laser mais saudável, mais acessível, com mais resultado e menos enganação aí na depilação a laser, tá bom? Um beijo para vocês, um bom descanso, uma boa noite de sono aí, que amanhã temos mais atendimentos por aí, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês.